Fala galera, Valdecir Merli aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre a montagem da casa do meu motorhome. Vim compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tinha um plano no começo de montar um motorhome mais bem boladinho e bem requintadinho. Mas algumas coisas mudaram, eu acabei gastando muito dinheiro com certas coisas, a verba tá baixa e eu preciso do motorhome para conseguir trabalhar dentro dele. Então agora eu acabei indo para uma nova abordagem que é fazer um motorhome de baixo custo. E depois, quando quando as coisas melhorarem, eu posso, de repente, desmontar algumas partes dele e montar de novo da forma como eu gostaria. Mas inicialmente a gente vai fazer uma montagem baixo custo e eu vou compartilhar, mostrar pra vocês agora algumas das ideias que eu tô tendo. Também já quero dizer que eu tô muito aberto a ideias, então coloquem aqui nos comentários dicas que vocês têm na cabeça, ideia que vocês têm para compartilhar, ou então opiniões sobre alguma coisa que eu falar. Por exemplo, a gente vai falar bastante das janelas e de um assunto que eu vim analisando ao longo do último ano. Então, pode deixar o comentário aí e vamos trocar ideia, que muita coisa legal vai surgir disso daqui agora. Eu tava falando de valores, né? Pra vocês terem uma ideia, o meu para-brisa, ele tá arriscadinho e trincado aqui. Só nesse carinha eu vou acabar gastando uns 5 mil reais. Tá 3.900 reais o para-brisa. Depois acho que é 200 reais a hora da mão de obra e o pessoal leva em média umas 5 horas. E se não der para reaproveitar a borracha, vai mais uns 800 reais na borracha. Então só de para-brisa eu vou gastar um dinheiro. Agora eu vou comentar com vocês uma coisa que eu queria mexer, mas que não vai dar. E é as janelas. Vou falar primeiro das janelas para vocês entenderem uma questão. Eu queria botar a chapa de ACM e colocar aquelas janelinhas de motorhome. Por conta de essas dobrinhas aqui não isolar muito bem. Ele entra água, entra frio, calor e não fica interessante. Então a janela ela acaba fazendo diferença no conforto térmico. Outro receio que eu tenho é alguém quebrar a janela para pegar alguma coisa que tem aqui dentro. Então até por isso eu queria colocar o ACM também aqui nessa parte. Como o meu dinheiro ficou muito curto e eu vou ter que fazer uma montagem de custo mais baixo, eu vou acabar mantendo então as janelas do jeito que elas estão aí, só que eu vou fazer uma forração por dentro. Essa parte aqui eu vou ter que tirar toda, né, a forração do teto, o ar-condicionado, esses porta-pacote aqui, vou ter que desmontar tudinho, piso, e daí eu vou colocar o isopor nessa região aqui entre os ferrinhos que vai ter. Embaixo eu acho que não vai precisar isolamento térmico, pelo menos aqui na nossa região isso não é tão crítico. E eu não pretendo ir para Alasca, essas regiões mais frias, então eu vou economizar um pouco, mas eu vou fazer de um jeito que fique pelo menos confortável. E essa forração que eu vou fazer na janela vai ser a própria madeira. A gente vai ainda ter ideias, discutir muito a respeito, não tá batido martelo sobre nada disso, tô tendo ideias. Inclusive quem tiver ideia, deixa aí nos comentários e vamos trocar umas ideias sobre isso daí. Mas, a princípio eu acho que vai ser a própria chapa de compensado naval, ou alguma coisa do tipo. E eu vou deixar algumas partes, por exemplo, eu não sei se vai ser essa janela aqui, ou se vai ser aquela ali mais de trás, que eu vou deixar para abrir. Uma delas eu vou deixar para abrir. E então uma janela abre, a outra fica protegida. E lá na frente também, uma janela eu vou deixar para abrir. No caso desse banco aqui, eu acho que eu vou deixar essa janela inteira, eu tô pensando. E aí aqui vai ser fechado, e essa aqui vai abrir também, para poder ventilar aqui para os passageiros, poder ver lá fora. Então, a princípio, isso é o que eu penso fazer em relação às janelas. Ai, minha cabeça. Eu acabei de bater a cabeça, né, aqui no porta-pacote. Isso aqui é um negócio crítico. Todo mundo que vai andar comigo no atual momento, inclusive isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para fazer os armários aéreos, eu imagino. Tá vendo que ele termina aqui, o porta-pacote? Ó, quem sentar aqui, galera, ou aqui, quase sempre, olha só, tá lá o porta-pacote, né? Quase sempre a pessoa levanta aqui, ó, e bate a cabeça aqui, ó, e machuca, hein? Então, armário aéreo, vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Às vezes, até de passar aqui, às vezes eu tô andando por aqui e bato a cabeça. Então, complicado, né? Tem que estudar bem a posição que vai ficar esses armários aéreos aqui. Eu tô pensando o seguinte, galera, já que eu vou ter que gastar 5 mil no para-brisa, e é obrigatório, porque senão não passa no Inmetro sem aquilo ali, e eu tô com pouco dinheiro, eu vou tentar fazer uma montagem que seja na casa dos 10 mil. Então é um desafio que a gente tem, fazer uma montagem de um jeito que eu consiga usar isso aqui para trabalhar, e até para viajar de férias de vez em quando, tendo o mínimo necessário e gastando até uns 10 mil. Fora o para-brisa, né? O para-brisa mais 10 mil, imagino eu. Vou fazer as contas depois certinho pra gente saber, mas essa é a ideia que eu tô tendo.
E aí esse foi um dos motivos que me levou a procurar economizar com as janelas. Para vocês terem ideia, as chapas laterais, por exemplo aqui ó, para fechar ali e fechar esse outro lado aqui, talvez não dê para ver muito direito agora no vídeo, mas para fechar os dois lados aqui, vai uma chapa de ACM inteira, ela tá na casa dos 500, 600 reais mais ou menos. Então 500 reais de um lado, 500 reais do outro. Para fechar aqui atrás, eu também não penso em deixar esse vidro aqui. E é mais, talvez uma chapa, dá 1.500. Ou talvez fazer de fibra. Fibra também não é muito barato, não sei o preço ainda, mas não é muito barato não. Então talvez fechar de fibra. Quero fazer umas modificações em relação ao step também, para ele não ocupar espaço aqui dentro. E nisso daí já vai uma grana. Por exemplo, tem os... Se eu pegar só as chapas da lateral, vai dar R$1.000 de chapa. E aí tem aquelas janelinhas de motorhome. A mais barata que eu encontrei até hoje tá na casa dos R$900, R$1.000. E vai 5 janelinhas. Então pensa, R$5.000 ali, mais as duas chapas vai dar R$6.000. E aí tem as questões de tubo de cola, vai muita cola, metalon, solda eu mesmo faço. Mas vai os insumos ali. Eu lembro que eu tinha feito as contas e dava uns R$8.000 para fazer a janela. R$8.000 é bastante dinheiro agora. Não consigo mexer esse dinheiro todo agora. Então, vou fazer a janela nesse esquema que eu falei para vocês ali, né? Baixo custo. Fazendo um outro tipo de isolamento. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu entrei em contato com um pessoal que monta trailers lá de Curitiba. Não vou falar o nome, porque enfim... Mas o pessoal lá é gente boa, é conhecido de um conhecido meu. E eu expliquei pra eles, olha, eu preciso fazer uma janela, eu preciso fechar um ônibus, a lateral, com chapa de ACM, botar uns metalãozinhos de atravessado, expliquei como que seria, em cada vão, colar o ACM, botar 5 janelinhas. Ou talvez até deixar sem as janelinhas, mas eu falei na época, botar 5 janelinhas. Aí eu perguntei pra eles, quanto que fica? E eles demoraram a responder, e quando eles responderam, eles falaram assim, olha, vai dar R$20.000 de material, mais a mão de obra. Eu levei um susto, eu não esperava que fossem falar esse valor. Eu até entendo, tipo, eu calculei ali uns R$8.000 de material, né? Isso com a janelinha já. Não sei se eles estavam prevendo a janela importada. Sabe aquelas janelas importadas? Não lembro os nomes agora. Mas tem janela que custa aí R$2.500, R$3.000, às vezes R$4.000. Bom, se eles estavam calculando janela importada, realmente daria uns 20 mil, pensando aqui agora. Mas... a minha ideia era usar as janelinhas, ter a opção de usar as janelinhas mais baratas, essas de R$1.000, e elas já existiam. Então eu pensei comigo assim, não dou conta, vou fazer eu mesmo. Eu até queria fazer as próprias janelinhas, e talvez eu faça ainda um dia. Só não vou fazer isso agora, porque é complicado, e dá errado muitas vezes, e eu tô ficando sem tempo. Eu preciso agilizar as coisas. Então não vai dar para eu confeccionar essas janelas agora. Mas um dia a gente ainda também vai fazer nossas próprias janelas e testar como é que funciona isso daí. Porque eu acho que dá para fazer um negócio legal. Depois que eu testar muitas coisas, muita coisa der errado, eu acho que eu consigo chegar numa janelinha que dê certo. E vai ser interessante. Porém, não é para agora, né? Agora eu quero comentar com vocês sobre o layout da montagem. Como eu já comentei, esses bancos aqui eu pretendo deixar. Não pretendo trocar por enquanto. Uma para evitar custos de materiais e outra para facilitar algumas coisas do Inmetro. O que acontece? Eu vou deixar esse banco, então aqui tem um passageiro, né? Depois eu vou deixar esse aqui também aqui. Eu vou ter que ver com o Inmetro se eu consigo legalizar esse banco de costas. Não é qualquer banco que eles legalizam de costas, pelo que eu andei vendo. Se esse banco aqui, por isso que eu quero manter os originais. É mais fácil eles manter o original do que aceitar homologar outros bancos. Porque se for um banco baixo, por exemplo, e acontece um acidente, machuca o pescoço das pessoas. Então ele tem que ter apoio de cabeça, tem que ter uma altura específica. Então eu pretendo, por enquanto, deixar esses bancos originais para facilitar a minha vida. Então esse banco fica aqui, esses dois também ficam. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4 contando com esse aqui. Então aqui já tem 4 passageiros. E eu também quero manter aqueles 4 do fundo, porque daí o que acontece? Com mais 4 passageiros ali, eu vou ter um total de capacidade para 8 pessoas. E eu quero fazer uma montagem leve nesse motorhome. Eu gostaria de poder carregar até 8 pessoas. E são pessoas específicas, que eu já pensei nelas, pra gente andar junto nas férias. São pessoas da minha família. E isso vai ser uma coisa que a gente vai testar pra ver se dá certo. Aí o Volarizinho A6 carregando 8 pessoas. A gente sabe que o motorzinho dele é meio fraquinho, então tem que tomar muito cuidado com o peso que a gente coloca, né? Então, montagem mais leve possível para poder carregar mais pessoas.
Nisso, a gente não falou desse banco aqui. Esse banco vai sair, ele sai, e aqui vai ser a pia da cozinha. Então vai ter a cozinha normal aqui, o armáriozinho da cozinha aqui em cima. Aqui do lado eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu não sei se vai ser a geladeira ou o banheiro, mas eu acho que vai ser geladeira. E do outro lado aqui vai ser o banheiro. Lembrando, galera, o que eu sempre falo de não fechar o acesso à manutenção do tanque de combustível ali, da boia e dos fios. Então aqui vai ter um quadradinho, provavelmente vai ser um quadradinho com banheiro. E aqui eu acho que vai ser a geladeira. Existe uma desvantagem muito grande em ter geladeira e banheiro próximos, por causa das portas. Se a porta for de abrir assim, ou mesmo que ela não for, o espacinho que fica aqui no meio é pequenininho. A porta da geladeira ela sempre vai abrir assim. Então ela pode esbarrar e tal. Então a gente vai ter que planejar muito bem como fazer isso, ou se a gente mexe a geladeira um pouco mais para o lado. Ou ainda, eu poderia colocar a geladeira mais perto da porta e a pia aqui. Porque daí a porta lá, apesar que tem os bancos aqui, ó, também não vai dar muito certo, entende? Porque se a geladeira abrir assim, ela já esbarra nesse banco. Então são coisas aí para estudar. E lembrando, podem colocar aqui nos comentários o que vocês acham, ideias, opiniões. Esse vídeo aqui é para isso, galera, para compartilhar essas ideias com geral. Nos próximos vídeos, vocês já vão começar a me ver aí a desmontar essas partezinhas aqui de cima, o ar-condicionado, né, como eu estava falando. E eu quero fazer um estilo de desmontagem um pouco diferente. Eu gosto de detalhes. É mais complicado para algumas pessoas, porque acaba ficando um pouco maçante, mas eu gosto muito de detalhes. Então eu quero fazer uma série de vídeos detalhando cada coisa que eu tiro daqui, para as pessoas ir vendo como que é a estrutura do ônibus e tendo algumas ideias. E depois eu vou fazer um vídeo mais cinemático, sabe? Aquele vídeo mais curto ali, entre uns 10 minutos, só mostrando um overview. Mas eu quero fazer isso, eu quero fazer uma série de vídeos detalhado, e para cada série de vídeo detalhado, um vídeo mais rápido resumindo. Eu acho interessante. Vou testar isso aí para ver como que a gente se sai. E aí a gente tem o piso. Esse piso aqui, ele é de madeira, pode ver aqui, ó. E ele tem um negócio colado aqui em cima, que isso aqui fede pra caramba. Ele mofa, ele tem cheiro de mofo, e ataca um pouco da rinite e tal. Isso aqui é complicado. Então esse piso, eu tava até conversando aqui, a ideia era arrancar ele fora e colocar um novo. Eu tava também trocando ideia com o meu tio e a gente comentou da possibilidade de só colocar o outro por cima, para dar menos trabalho. Mas eu acho que não vai dar certo. Talvez a gente tente, a gente tá analisando ainda o que fazer com isso daí. Mas como eu vou ter que mexer algumas coisas do banco, e tem aquelas chapas, ó, essa chapa aqui que tá tampando os buracos, e tem algumas partes dele, aqui acho que não vai dar pra ver agora, mas quer ver? Não vou ficar pisando. Tem uns lugares aqui que ele faz um crack quando pisa, então ele tá aparentemente partindo. Ah, aqui como que tá a situação dos buracos, tá vendo? Tá bem crítico. Então eu acho que eu vou acabar mexendo. E eu quero usar essas chapas de madeira, reaproveitar para umas outras coisas lá que depois vocês vão acabar vendo o que é. Mas isso é uma ideia também, tá? Para quem pensa em fazer muito rápido e mais barato, dá para colocar o piso por cima. Porém, ele fica um pouco mais pesado o carro. O ponto positivo é que é mais fácil e mais rápido. O negativo é que vai acabar ficando um pouco mais de peso. Complica alguma coisinha ou outra e tal. Mas a ideia em si não é ruim. É uma ideia boa também. E aí tem a cama. Como que fica a cama, já que eu falei que eu quero manter esses bancos? O step, eu gostaria de tirar ele daqui e dar um jeito de colocar ele lá fora, ali, colocar um suporte. Vamos ver como que a gente vai fazer com isso ainda. Poderia ser lá em cima também, ou lá embaixo, mas lá embaixo a gente vai usar o espaço. Então o step é uma coisa que a gente está tendo várias ideias a respeito. Quanto à cama, talvez eu coloque aqui embaixo um esquema de guardar espumas e faça um jeito de encaixar que ele continue do banco aqui. Isso aqui acho que talvez eu tenha que serrar fora, porque ele não é daquele modelo que sobe, sabe? Então talvez eu tenha que serrar ou botar uma articulação eu mesmo ali para ele passar a subir. E eu achava legal ter isso aqui porque eu queria encaixar uma mesinha para poder trabalhar com notebook ali, por exemplo, com laptop. Mas são ideias. E a cama eu pretendo fazer um suportezinho para colocar as espumas aqui na frente para dormir. E aí acaba que a minha ideia é poder dormir aqui, ter alguns armáriozinhos para guardar poucas coisas, não agregar muito peso. Aí ter uma cozinha bem básica de início, o botijão de gás, a geladeira, o banheirinho. Fazer alguma coisa assim inicial, criar um motorhome então bem baixo custo, para quem quiser acompanhar e ver quanto que eu vou gastar de fato. A ideia é gastar uns 10 mil, mas eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo quanto que eu tô gastando em cada coisa. E teve uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que é
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar tudo isso que a gente está fazendo. Já deixa aquele like também, e o vídeo não acabou ainda. Preciso terminar de contar um detalhe. Que são alguns ajustes que falta fazer na parte da mecânica. Eu tô com uns probleminhas no freio, tô também com alguns probleminhas na embreagem. Se vocês estiverem curiosos para saber como que a gente vai resolver isso daí, já acompanha a gente aí também, né? Esteja inscrito. E eu vou descobrir do zero, com o Gomes me ajudando, como é que a gente dá uma olhada nisso. Eu vou ter que botar a mão na massa eu mesmo, porque eu não encontro o pessoal que faça esse tipo de serviço por aqui ou em qualquer lugar. Então a gente acaba tendo que aprender, e eu gosto muito de aprender, então vai ser um prazer poder fazer isso. Então a gente vai ainda dar uma revisadinha em algumas coisas da mecânica, para poder deixar eles zero bala, para dar umas voltas. E em breve vai ter novos vídeos aí, de novos estilos. Eu pretendo fazer aí vários outros vídeos como esse, trocando ideia com vocês e mostrando a evolução de cada coisa, cada passo que eu tô dando. E logo logo vou trazer umas notícias interessantes pra vocês aí, galera. Me acompanha pra saber o que que é. Fico muito feliz de vocês terem assistido até aqui, muito obrigado mesmo. Dá aquela força pra gente, acompanha, tamo junto. Valeu, galera, brigadão mesmo.